Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Nós iremos começar a trabalhar com a avaliação da aprendizagem em processo. Inicialmente, eu gostaria que vocês colocassem o nome de vocês, o nome da escola, a turma, a data e, se possível, o número de chamada. Tá? Então, não esqueçam que este caderno de avaliação de aprendizagem deve ser devolvido à coordenação da escola. Bom, aí nós iremos começar a trabalhar aqui com as questões sobre matrizes, sistemas lineares e algumas questões de revisão. Serão 16 questões, tá? Todas elas de alternativa A até a E. Cada questão tem apenas uma alternativa correta. Aí não esqueçam também de, ao preencher aqui, não errar, tá? Então, assim, o ideal é que vocês façam a lápis e depois passem a caneta, para que a quantidade de erros, ou melhor, que não haja erros, mas se houver, seja o mínimo possível. Bom, aí aqui, primeira questão. Dada a seguinte lei de formação, A e J igual a 1, se I for maior ou igual que J. Então, aqui, como essa questão trata de lei de formação de matrizes, ele já falou aqui a primeira lei. Se a quantidade de linhas, que é representada pela letra I, for maior ou igual à quantidade de colunas, que é representada aqui pela letra J, quando for nessa situação, você vai colocar o elemento 1 ou algarismo 1 no local deste elemento da matriz, tá? Aí tem a segunda lei. E A e J igual a I mais duas vezes o J, se I for menor que J. Então, isso quer dizer, se o número de linha for menor que o número da coluna, você vai fazer esses cálculos aqui, tá? Bom, aí ele quer uma matriz de que tipo? Ele quer uma matriz 2 por 3. Então, ela tem que ter duas linhas e três colunas. Aí você já pode observar que as alternativas, que tem matriz aqui que não vai corresponder ao que ele está querendo. Se ela tem que ter duas linhas, olha só essa matriz aqui, ó, tem uma, duas, três linhas. Então, letra B não pode ser solução. Letra D, a mesma coisa, ó, ela tem uma, duas, três linhas. Então, a letra D também não pode fazer parte da solução, tá? Então, aqui com isso, nós eliminamos letra B e letra D de uma possível resposta. Então, elas não são corretas. Aí, a gente pode ser a letra A, C ou a E, tá? Bom, depois disso, vamos passar então a preencher com o número 1, se for a linha for maior ou igual que a coluna, ou fazendo esse cálculo se a linha for menor que a coluna. Vamos passar aqui para uma outra tela, essa tela aqui, tá? Aqui eu só reescrevi as duas leis e estipulei aqui a questão de linhas e colunas, para ficar bem frisado, ó. 2 é o número de linhas e 3 é o número de colunas. Sempre eu leio nessa ordem, tá? Linha primeiro e coluna em segundo lugar. E aqui, o I significa linha e o J significa coluna. Então, ele está falando que se for a linha for igual à coluna, coloca 1. Então, ó, nessa situação, ó, número de linha 1, número de coluna 1. Então, você tira isso aqui, que eu risquei aí, e coloca o número 1 no local. Aqui é a mesma coisa, ó, 2, 2. Então, número de linhas igual ao número de colunas. Você pode apagar isso aqui e colocar 1 neste local, tá? E este outro aqui, ó, o número da linha é 2, o número da coluna é 1. A linha é maior que a coluna. Então, você apaga esse elemento e reescreve aqui, ou escreve aqui nesse local, o número 1, tá? Bom, e os outros? Os outros é porque eles não se encaixam nessa lei. Encaixa na segunda, ó, linha menor que a coluna. Se você olhar aqui, 1 é menor que 2. Nesse caso também, 1 é menor que 3. 2 é menor que 3. Então, o número da linha, que é o primeiro que aparece, está menor que o número da coluna, tá? Então, por conta disso, eu tenho que fazer esses cálculos. Aí, o que eu fiz? Eu reescrevi aqui a lei e só montei os cálculos, tá? Então, ó, I
e é o número de linha. Então, linha aqui é 1, linha aqui é 1 e linha aqui é 2. Então, 1, 1 e 2. Para este caso, eu teria que repetir tudo 2 aqui, ó. Só que aqui eu acabei trocando, tá? Então, ficou esse 2, é esse mesmo 2, que é esse mesmo 2. Eu só troquei a ordem aqui neste. Bom, então o 2 é fixo e o J, quem é o J? O J é o segundo número que aparece aqui, ó. Para esse caso é 2, para este caso é 3 e para esse caso é 3. Então ficou 2, 3 e 3, tá? Aí o que é que você vai fazer aqui, que eu não vou finalizar? Você vai terminar os cálculos. Então aqui vai ficar 2 vezes 2, faz a conta e soma com 1. 3 vezes 2, soma mais 1. 2 vezes 3, soma mais 2. E aí você vai colocar as respostas aqui ao lado, tá? Depois que você terminar de fazer esses cálculos, você só vem aqui, ó, e coloca o resultado no local devido. Cuidado para não se atrapalhar aqui na hora que você for passar do resultado para cá, tá? Então, se eu estou falando da primeira linha e segunda coluna, então eu tenho que colocar o resultado referente a este cálculo neste local, da primeira linha e segunda coluna. E assim eu tenho que fazer com os outros, tá? E daí, depois que você finalizar isso aqui, você procura qual é a alternativa que é correta. Tá? Então é isso. Na primeira questão é apenas isso. Agora vamos passar para a segunda questão. Segunda questão, deixa eu só subir ela aqui um pouquinho para ficar melhor, mais enquadrado para a gente poder observar. Se I e J representam as ligações entre os vértices da figura a seguir e A e J elementos de uma matriz 5 por 5, então aqui ó, a matriz tem que ter 5 linhas e 5 colunas. Considere A e J igual a 0 se não há ligação de I com J. Então, se não houver ligação, você vai substituir o elemento por 0. A e J igual a 1 se há ligação de I com J. Quer dizer, se houver ligação, você substitui o elemento por 1. Ou se I for igual a J. Tá? Então, no caso, vai haver ligação. Se I for... Espera aí, deixa eu ler de novo. Vai ser 1, aqui eu me atrapalhei um pouquinho. Vai ser 1 se há ligação de I com J. Então, se houver ligação de I com J, você vai colocar 1. Se o I for igual a J, ou seja, se o número de linhas for igual ao número de colunas, você também irá colocar 1, tá? Bom, aí vamos lá, ó. Então, a matriz de codificação com 1 ou 0, que expressa a ligação entre os pontos dessa figura aqui não há como a gente eliminar alternativas, porque todas elas têm 5 linhas e 5 colunas, tá? E o desenho que a gente vai ter que observar é esse que está aqui ao lado. Então, mais uma vez, vamos passar para outra página para a gente poder observar essa situação. Então, tá aqui. Questão 2. Eu montei aqui ó, o genérico de uma matriz 5 por 5. Tá? Então, aqui, para quem ainda tem dúvida, é assim, ó. Eu coloco todos os elementos, eu chamei de A. E aqui, por exemplo, esse elemento que está representado com 5 e 4, isso quer dizer que ele está na quinta linha e na quarta coluna. Então, as linhas a gente vê assim, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Agora as colunas, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Então, aqui esse elemento está na quinta linha, quarta coluna, tá? Só como exemplo aqui para poder, quem ainda não compreendeu como que faz essa parte genérica. Então, fiz essa parte genérica aqui e agora eu já sei que o primeiro 5 corresponde à linha, o segundo 5 corresponde a colunas e que o desenho que eu tenho que seguir é este aqui. Tá? E aqui eu só reescrevi as leis para a gente não esquecer. Então, quando não houver ligação, sem ligação nenhuma, você vai colocar 0 como elemento da matriz. Quando houver ligação, você vai colocar 1. Tá? E quando o número de linhas for igual ao número de colunas, você também vai colocar 1. Bom, aí vamos lá. Primeiro, começando aqui pelo 1. Ó. O 1, ele liga com quem? Ele liga com o 2 e liga com o 3. Então, eu vou ter 1 ligando com 1, aqui, quando eles são iguais, eu substituo aqui pelo elemento 1. Então, eu já vou começar essa matriz aqui com 1. Aí, nesse caso, 1 liga com 2? Sim.
Então, troca por 1 também. 1 liga com 3? Também. Então, troca por 1. 1 liga com 4? Não, ó. Onde está o 1 e onde está o 4? Lá embaixo. Não há ligação. Então, se não há ligação, você vai substituir aqui esse elemento por 0. Tá? 1 liga com 5? Também não. Olha o 1 onde está, olha o 5 onde está. Não há ligação. Então, substitui por 0. Tá? Então, vai ficar 1, 1, 1, 0 e 0. Aí aqui na outra, ó, na segunda linha, 2 liga com 1, aí vamos olhar o desenho. 2 liga com 1, 2 liga com 3 e 2 liga com 5. Então, nesses locais, você vai colocar 1. Ó, 2 liga com 1, então substitui por 1. 2 liga com 2? Sim, são iguais, então também substitui por 1. 2 liga com 3? Sim, então também substitui por 1. 2 liga com 4? Não. Olha onde está o 2, onde está o 4, lá embaixo. Então, aqui substitui por 0. 2 liga com 5? Sim. Ó, há uma ligação aqui, ó. Substitui por 1. Tá? E assim você vai fazer os outros. Aí você vai observar o 3, ó. O 3 liga com quem? O 3 liga com 1, 3 liga com 2 e 3 liga com 4. Então, aonde houver ligação, você vai substituir por 1. Lembrando que o 3 também liga com 3, ó. Então, substitui por 1. Onde não houver ligação, você substitui por 0. Tipo aqui, ó, 3, ele não liga com 5. Então, aqui, ó, 3, 5, vai ter que estar um 0 aqui no local dele, tá? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. É só isso. Aqui vocês vão ter que finalizar, tá? E daí, depois que você finalizar, você já vai procurando a alternativa que é correta, tá? Então, aqui, a questão 2... a gente já pode considerar como finalizada. Agora vamos para a questão 3. Uma escola de línguas possui 2 unidades de estudo. A tabela abaixo representa o número de alunos matriculados em cada unidade. Unidade 1, turno matutino, vespertino e noturno. Inglês, espanhol e francês. Aí aqui está a quantidade de alunos matriculados. Na segunda unidade, também tem os 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, e os 3 cursos, inglês, espanhol e francês. E aí está a quantidade de alunos matriculados, tá? Vamos ver o que eles querem com esses dados. A matriz que representa a quantidade total de alunos matriculados nessa escola por período e por línguas é... Bom, então ele quer que a gente pegue as 2 tabelas que estão lá acima e transforme em uma única tabela, tá? Então, ele quer que você faça a soma de matrizes aqui, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, tipo inglês, matutino, primeira unidade no curso de inglês, são 22 alunos. Aí, eu tenho matutino, segunda unidade, curso de inglês, 25 alunos. Então, quantos alunos eu tenho estudando inglês nessa escola? Eu tenho 22 mais 25. Tá? Então, vão ser 47 alunos. Aí, espanhol, 17 em uma unidade e 15 na outra unidade. Aí, você soma, vê quanto que vai ser. 12 estudando francês em unidade e 10 estudando francês na outra unidade, tá? Faz a soma, vê quanto que vai dar. Então, aqui, na verdade, soma de matrizes, que, se a gente for representar, ela vai ficar assim, ó. Tá? Conforme essa matriz que eu montei aqui, tá? Então, aqui já está semi-pronto. O que é que você vai fazer? Fazer as somas, montar uma nova matriz aqui com o resultado dessas somas e aí verificar que resposta seria aqui, ó. Que matriz nós teríamos como solução. Uma dessas 5 aqui é a solução, tá? Então, eu espero ter colaborado com essa. Agora, vamos para a 4. Questão 4. As tabelas ao lado são relativas ao resultado de um determinado campeonato de futebol. Sabendo o significado das letras V, vitória, E, empate, D, derrota, e que cada vitória é igual a 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0 pontos, qual das afirmações a seguir pode ser considerada correta em relação à matriz que representa o total de pontos de cada time? Bom, a gente nem precisa ler as alternativas aqui. Vamos primeiro olhar as tabelas. Nós temos 2 tabelas. Então, São Paulo,
ele obteve 25 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Só que para cada vitória, ele ganha 3 pontos. Então, vai ser 25 vezes 3. Empates, cada empate é 1 ponto. Então, é 5 vezes 1. E para cada derrota, 0 pontos. Então, 8 vezes 0. Tá? Aqui, na verdade, a tabela, essa coluna de derrotas, você nem precisa fazer a conta, porque vão ser todos esses valores aqui de cada time multiplicado por 0. Tá? Então, não vai dar em nada aqui. Tá? Na verdade, quando o time perde, ele não pontua. Tá? Quando ele empata, ele pontua com 1, que vai ser o próprio resultado que está aqui. E quando ele vence, ele pontua com 3. Aí você vai ter que multiplicar por 3. 25 vezes 3, 22 vezes 3, 20 vezes 3, 15 vezes 3 e 10 vezes 3. Tá? E depois somar com os empates. Então, neste caso aqui, nós teríamos uma matriz assim. Deixa eu ver aqui a próxima. Então, aí aqui eu deixei semi-pronto para vocês terminarem. Então, ó, o que eu tinha falado, 5 vezes 3, 2 vezes, ou 22 vezes 3, 20 vezes 3, 15 vezes 3 e 10 vezes 3, tá? Então, daí é só finalizar essas operações e montar aqui a matriz, tá? Então, aqui é uma matriz 5 por 1, tá? Então, ela vai ter que ter 5 linhas e uma coluna apenas. Então, quando vocês finalizarem aqui essa operação, vai ter ficar um resultado em cada coluna, ou um resultado em cada linha, tá? Bom, então aqui, gente, essas 4 questões iniciais tratavam sobre matrizes, tá? As outras questões vai falar um pouco de sistemas, aí depois vai envolver um pouquinho de matriz misturado com outro conteúdo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá? Com essas 4 questões, e no próximo vídeo a gente continua a partir da quinta, tá? Então, até daqui a pouco.